Olá, tudo bem? Segundo ano, a professora Hilda vai novamente trabalhar com vocês sobre as medidas. Só que hoje nós vamos encerrar esse assunto por enquanto. Vamos falar um pouquinho mais, lembrar ou relembrar todas as medidas que nós vimos até agora, as medidas padrão e as medidas não padrão. Então, todo mundo com lápis na mão, vamos trabalhar agora, você já sabe. Então, nós temos aqui 3 quadrinhos. Nós vamos rever todos esses conteúdos agora junto com a professora e vocês vão me acompanhando aí em casa. Aquilo que vocês sabem, das coisas que a professora for falando, vocês vão colocar em azul no quadradinho. Aquilo que vocês têm dúvida, vocês vão colocar na cor laranja. Então, separa o lápis azul, lápis laranja. E o que vocês não sabem, que não lembraram, não conseguiram entender, vocês colocam na cor vermelha. É uma forma de vocês reverem com a professora os conteúdos de vocês, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos lembrar: usar palmos, passos, pés e outras unidades de medida para medir comprimentos. Nós sabemos? Estão lembrados quanto é um palmo? Lembram que é a medida que vai do polegar até o dedo mínimo. Essa medida é um palmo. Então, vocês se lembram? E o passo também? Quanto que é pé, quanto que é passo e quanto que é palmo? Se vocês se lembram e sabem, vamos lá. Agora o próximo. Identificar unidades de medida de comprimento. Nós aprendemos basicamente, que 1 metro corresponde à unidade de medida padrão que se usa para medir o comprimento. Então, quero saber se vocês lembram dessas coisinhas aqui. Vocês conseguem achar que 1 metro é a medida de comprimento. Então, marca lá. Mas também já sabe que em 1 metro há 100 centímetros. 1 metro igual a 100 centímetros. Lembram que nós pegamos a fita métrica, que nós medimos e contamos que cada metro se divide em pedacinhos. Esses são os centímetros. Nós aprendemos também que 1 quilograma tem 1000 gramas, ou seja, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Nós aprendemos também que em 1 litro há 1000 mililitros, ou seja, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Agora vocês pintam. Vamos pensar nas expressões. Usar expressões que mostram a ideia de capacidade. Vazio, cheio, mais cheio que ou menos cheio que. A gente se lembra das garrafinhas, vamos calcular, vamos ver o que está mais cheio, menos cheio, o que está vazio. Lembrando que nós podemos analisar assim, ó pessoal, eu tenho esse copo e tenho outro copo e outro copo. Tortinhos os copos da prof, né? Mas, por exemplo, quando eu coloco aqui na metade do meu copo, tá? Se eu encher, eu tenho um copo cheio. Agora, se esse copo tá vazio, ele está inteiro vazio, é outra medida, vazio. Não tenho nenhum ml nesse copo. Por outro lado, eu posso dizer que esse copo, se ele tem até aqui, que eu fui até a metade com líquido, eu posso dizer que esse copo está meio cheio. Meio cheio. Olha só, porque é a metade dele que está cheio. Ou então eu tenho um copo meio vazio. Mais um pouquinho que eu tome dessa água que tá aqui, eu vou esvaziar esse copo. Então, quando a gente fala em meio e meio, é que metade desse copo está cheio ou metade desse copo está vazio. Então, a gente tem que observar muito bem o que é cheio, o que é vazio. Então, usar as expressões que mostram a ideia de capacidade, quanto cabe de líquido num determinado recipiente. Vazio, cheio, mais cheio ou menos cheio que.
Aí a gente vai marcar lá se a gente sabe, se a gente tem dúvida ou se a gente não sabe. Usar expressões que mostram a ideia de massa. Vamos lembrar, massa tem a ver com peso, quanto pesa. Então, nós falamos que massa, a medida de massa, nós representamos em quilogramas, certo? Ou em gramas. Então, como é que eu vou colocar aqui? Usar expressões que mostram a ideia de capacidade. Já falamos. Usar expressões que mostram a ideia de massa. Pesado, leve, mais pesado ou mais leve. Tem coisas que eu tenho que são pesadas, tem outras coisas que eu tenho que são mais pesadas, tem coisas que eu tenho que são leves ou então mais leves. Então a gente tem que aprender a calcular. Vocês lembram que eu mostrei para vocês em uma outra oportunidade um pacote de café e um pacote de trigo. Qual é a diferença entre os dois pacotes? A aparência deles era exatamente a mesma, mas quando eu coloquei sobre minhas mãos, o pacote de café pesava exatamente a metade do pacote de farinha. Então, nem tudo que aparenta ser do mesmo peso realmente é. Então, nós temos aqui usar expressões que mostram a ideia de massa: pesado, leve, mais pesado ou mais leve. Vocês dão conta? Então vamos assinalar. Aí nós temos ali mais algumas coisinhas para avaliar. Por exemplo, vocês sabem usar expressões que mostram a ideia de comprimento. Por exemplo, pequeno ou grande, maior, menor ou do mesmo tamanho, mais baixo, mais alto ou mais grosso, mais fino ou da mesma espessura, mais largo ou mais estreito. Falamos da televisão naquela oportunidade, né? Então, essa televisão é maior ou é menor do que aquela que eu tenho aí na minha casa? Essa televisão, ela é mais curta dos lados ou mais comprida? A largura da televisão e o comprimento nós medimos com fita métrica para ver. Então, usar expressões do maior, menor, do mesmo tamanho, mais baixo, vamos marcar aqui se nós sabemos usar essas expressões. Muito bem, usar expressões que mostram a ideia de tempo, pessoal. Novo ou velho? Antigo ou moderno? Lembram da bicicleta com uma roda grande na frente e uma roda pequena atrás? Essa é uma bicicleta antiga, velha. Em compensação, as bicicletas novas têm as duas rodas do mesmo tamanho, elas são mais modernas. Então, antigo, moderno, antes ou depois? Eu tomo banho antes de ir para a escola ou depois da escola? Manhã, tarde ou noite? Eu geralmente durmo à noite ou eu fico acordada e vou para a escola durante a noite? Esses horários nós temos que aprender a dividir. Então, antes do meio-dia é manhã, depois do meio-dia é tarde e à noite é depois das 6 da tarde. Então, nós falamos cedo ou tarde, ontem, hoje ou amanhã, são todas expressões que mostram a ideia de tempo. Como é que nós usamos o tempo na nossa vida? Então, nós vamos marcar lá, tá? Se a gente sabe usar essas expressões que marcam o tempo ou não. Ler e registrar horas em relógios digitais. Eu tenho certeza que essa todo mundo vai pintar o azul, porque ler, mostrar nos relógios digitais é ótimo e a gente sabe como fazer. E agora, usar unidades de tempo como horas e minutos. Além disso, já sabe que um dia tem 24 horas e que cada hora tem 60 minutos. Quero que vocês pensem bem. Se vocês lembram que cada hora tem 60 minutos. Só para lembrar, mostrando um relógio analógico para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, cada hora cheia, tá? Cada hora cheia tem quantos minutos? 60 minutos.
tá? Então nós vamos prestar muita atenção nisso. Então vamos usar as unidades de tempo, 1 hora dividida em mais minutos. Por fim, usar um calendário para marcar as seguintes medidas do tempo: anos, meses, semanas e dias. Vocês se lembram do calendário? Nós dividimos em vários dias do mês, nos dias da semana e o ano que nós estamos trabalhando, que é 2020. Mas poderia ser 2021, poderia ser 2019, qualquer ano que nós fôssemos trabalhar. Então, nós sabemos lidar com o calendário? Nós sabemos marcar o dia no nosso calendário? Aí, por fim, nós temos identificar os 7 dias da semana. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado? Se lembram que domingo é o primeiro dia da semana e que sábado é o último ou o 7º dia da semana? Vocês se lembram que segunda-feira é o 2º dia, terça-feira é o 3º, quarta-feira é o 4º, quinta-feira é o 5º, sexta-feira é o 6º. Então nós temos que lembrar o que significam esses nomes. E eu tenho certeza que vocês devem ter colocado aqui nesse item a cor azul, porque todo mundo aprendeu. Então, queridos, um grande abraço e vamos em frente com mais assuntos interessantes da matemática.